Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um prazer, uma satisfação minha poder compartilhar e repartir com você dessa palavra, dessa verdade. E quando nós conhecemos essa verdade que é Jesus, essa verdade ela nos liberta, essa verdade ela nos leva numa condição, num nível que nós talvez nunca imaginaríamos que poderíamos viver. Nós podemos viver muito melhor do que nós estamos vivendo. Como é que está a tua vida hoje? Como é que estão as áreas da sua vida hoje? Eu quero declarar e eu quero te garantir que a palavra de Deus, ela tem condições de melhorar em muito todas as áreas da sua vida. Eu quero compartilhar com você nessa manhã algo que Deus me ensinou um dia desse atrás, eu até preguei lá na igreja, uma palavra sobre a grandeza do amor de Deus, sabe, o alcance do amor de Deus. Nós muitas vezes... talvez nós não alcancemos o que Jesus fez na cruz por nós. Eu vejo hoje em dia, não sei você, eu vejo assim Jesus sendo misturado com a religião, sabe? É o Jesus da igreja evangélica, o Jesus da igreja católica. E Jesus, meu irmão e minha irmã, Jesus não veio aqui para fundar mais uma religião. Religião já tinha bastante. Jesus ele veio até para confrontar, no caso, a religião judaica, o judaísmo que era praticado na época. Jesus ele não veio nessa terra para fundar mais uma religião. Pastor, mas o cristianismo não é uma religião? Podemos dizer que seja uma religião, se for para rotular o cristianismo, talvez ele seja uma religião, mas eu quero que você ultrapasse as barreiras da religião. Eu quero que você conheça de fato quem é Jesus. Eu quero que você conheça de fato o que Jesus fez na cruz por você. Quando você veja Jesus em uma cruz, caidinho ali, morto, ou quando você vê a cruz vazia, o que aquilo representa para você? O que representou a vinda, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus? Você sabe por que você precisa de Jesus? Você sabe os motivos pelos quais nós temos falado tanto sobre a palavra de Deus, sobre a necessidade de ter Jesus? Eu quero ler com você um texto aqui que está no Evangelho de João, e a palavra evangelho significa boas novas. Jesus então, ele quer que você receba hoje essas boas novas. Ele quer que você abra o seu coração e receba essa boa notícia, a notícia que Jesus morreu numa cruz por causa de você. E esse evangelho aqui, esse capítulo 3 aqui de João, nós vamos ler aqui alguns versículos. Ele diz assim, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade eu te digo, eu vou te falar uma coisa de verdade, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como que isso pode acontecer? Como que pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus chegou para ele, falou assim: ô Nicodemos, o teu problema, deixa eu te falar o que você está precisando. Você está precisando nascer de novo. Você está precisando me ver diferente. Você que está aí assistindo esse programa, ouvindo esse programa, se nascer de novo para você é uma palavra, é uma expressão muito diferente, que você já ouviu e não entendeu, ou você nunca ouviu, eu quero dizer para você, sem menor sombra de dúvida, você também precisa nascer de novo. E você pode estar com as mesmas dúvidas desse homem chamado Nicodemos, que conhecia muito da Torá, do Antigo Testamento, principalmente dos 5 primeiros livros. Talvez você conheça muita religião, talvez você conheça bastante a palavra, mas você conhece o Deus da palavra? Você conhece esse Jesus que chegou para ele e falou assim, respondeu Jesus no versículo 5, em verdade, eu te digo, quem não nascer da água do batismo e do Espírito, ter o Espírito seu recriado pelo Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Você nasceu da carne. Você é um fruto do seu pai e da sua mãe. Você nasceu da carne. E o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito Santo, é Espírito com letra minúscula. O teu Espírito, ele é recriado. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
Então lhe perguntou Nicodemos como que isso pode suceder. Acudiu Jesus. Jesus ele vem agora com ensinamento, com explicação para você e para mim. E é algo profundo e maravilhoso que Jesus disse. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E aí esse versículo 14 e o versículo 15 é uma revelação, um entendimento que eu quero compartilhar com você, que você vai, a partir de hoje, você não vai ter mais dúvida do que Jesus fez na cruz por você. O versículo 14 diz assim: e do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Esse texto fala de quê? Um homem que conhecia muita palavra, mas não conhecia o Deus da palavra. Ele viu em Jesus algumas coisas diferentes. Ele viu em Jesus um mover diferente, uma unção diferente. Ele reconheceu algumas coisas diferentes em Jesus. E ele chegou para Jesus e falou: Jesus, estou com as dúvidas aqui. Jesus falou: você precisa nascer de novo. Como é que isso acontece, Jesus? Como é que eu nasço de novo? Ele falou assim: você nasceu da carne. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Você precisa nascer da água, você precisa passar pelas águas do batismo, e você precisa nascer do Espírito. Você precisa receber do meu Espírito, para o teu Espírito renascer, reviver, ser recriado. E aí Jesus fala assim, e ele fala assim: mas como é que isso acontece? Jesus falou assim: Jesus acudiu ele, Jesus socorreu ele. E Jesus falou assim: vai chegar um tempo, Nicodemos, que você vai ver o Filho do Homem sendo levantado numa haste, numa cruz. Isso, do mesmo jeito que Moisés fez isso no deserto, com uma serpente de bronze. Isso importa que seja feito com a minha vida, para que todo aquele que crer em mim não morra eternamente, mas tenha vida eterna, entre aspas, eternamente. Nicodemos deve ter ficado meio paralisado, meio assim sem entender. E eu durante um tempo também, eu confesso que eu não tinha entendido o que Jesus queria dizer. Eu não tinha entendido essa analogia que Jesus fez. Mas um tempo atrás Jesus, ele me ensinou. E eu quero compartilhar com você agora sobre essa revelação que vai mudar a tua vida para todo sempre. O que Moisés fez no deserto? Que serpente foi essa? No capítulo 21 do livro de Números, que é o 4º livro da Bíblia, a palavra de Deus conta que o povo de Israel tinha saído do Egito, eles estavam caminhando no deserto, e em determinado momento eles começaram a murmurar, começaram a questionar, começaram a falar: Moisés, mas Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto. Tudo bem, lá no Egito não era muito bom, lá a gente não vivia livre, né? Nós éramos tratados e vivíamos como escravos, mas pelo menos tinha pão, tinha uma comida diferente, tinha carne. E eles começaram a questionar Moisés. E na verdade eles estavam questionando, era o próprio Deus. E quando essa murmuração, esse questionamento chegou até os ouvidos de Deus, a Bíblia diz que as serpentes, né, então Deus mandou a serpente para picá-los? Não, aprenda uma coisa: Deus não tem nenhuma ruindade para você nem para mim. Mas todas as vezes que eu questiono a verdade, que eu questiono a palavra, que eu o questiono, eu estou sendo que eu estou arrancando a minha proteção, porque Deus me protege. Se eu não creio naquele que me protege, naquele que me guarda, naquele que me sustenta, eu estou desprotegido. Então serpentes vieram e começaram a picar essas pessoas no deserto. E eles começaram a morrer. E quando eles começaram a serem picados e começaram a morrer, eles, se voltaram e falaram assim: tem alguma coisa errada, eu acho que nós estamos errados. E eles se voltaram para Moisés e falaram: Moisés, pelo amor de Deus, ora por nós, intercede por nós, porque nós estamos morrendo, nós estamos errados. E Moisés se colocou diante de Deus e falou: Deus, orou por eles, intercedeu por eles, e Deus falou para Moisés: Moisés, eu tenho algo para você. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar um bronze, você vai fundir esse bronze e você vai construir uma serpente de bronze.
Você vai construir uma serpente, vai colocar numa haste e vai levantar essa haste. E todo aquele que olhar para essa serpente de bronze será curado. Você já percebeu que o símbolo se eu não estiver enganado, não sei se é da medicina ou do farmacêutico, da farmácia, é uma haste parecendo uma cruz e com uma serpente enrolada? É por causa disso, representando a cura. E durante um tempo eu não entendi o porquê disso. Por que Deus falou para Moisés? Moisés, faz uma haste, faz uma serpente de bronze, coloca essa serpente e levanta, e todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. E esse texto diz que todo aquele que olhava para a serpente de bronze, ele era curado. Eu tive uma curiosidade um tempo desse atrás. Eu tive uma curiosidade para saber, o dia que eu estava lendo esse texto, que Deus me levou a esse texto, eu tive uma curiosidade para saber o motivo disso, o porquê disso, e o Espírito Santo me conduziu ao soro antiofídico. Você sabe como é que um soro antiofídico ele é produzido? O que é um soro antiofídico? Uma pessoa é picada por uma cobra venenosa e ele toma um soro que vai reagir para combater essa toxina, esse veneno. E eu até entrei na internet ali no Google para ver e procurei no Instituto Vital Brasil, e ali eu descobri uma coisa, que o soro ele é produzido de qual maneira? Então a toxina, o veneno dessa cobra, pensa o soro antiofídico de uma cascavel. Como que ele é produzido? Então o veneno dessa cascavel, ele é introduzido talvez num cavalo, num animal maior assim, e durante alguns dias esse animal ele vai produzindo anticorpos para combater essa toxina. E depois de alguns dias, então é retirado uma parte do sangue desse animal, e por um processo de centrifugação é separado ali o soro, parecendo uma aguinha ralinha, amarelinha, clarinha, e o sangue. O sangue é novamente reinjetado no animal, e o soro ele é manipulado, ele é separado ali, vão para aquelas ampolas, e isso é distribuído para todas as pessoas que precisarem. E eu comecei então a entender por que Jesus ele disse, do mesmo jeito que importa que a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado para todo aquele que nele crê, não simplesmente olhar, mas crer nele. Esse homem vai ser sarado, esse homem vai ser curado, esse homem vai ser salvo. E por que você precisa de olhar para Jesus? Talvez você esteja perguntando, pastor, mas por que eu preciso olhar para Jesus? Eu não estou picado, eu não estou morrendo. Logo após o intervalo, você vai aprender essa verdade. Amém?